Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje vamos falar sobre as orações repetidas. Será que elas têm algum valor? Será que Deus aceita ou as rejeita? Né? Hoje em dia tem muito preconceito, inclusive quanto a nós católicos, dado as críticas que são colocadas, e nós acabamos por rejeitar orações que foram reveladas a místicos, que foram transmitidas por aparições de Nossa Senhora, de Nosso Senhor Jesus Cristo, a santos, e foram transmitidas de gerações a gerações pela tradição da igreja, e hoje então estão sofrendo com essa certa crítica, inclusive nossa, né? Passando até a rejeitar por falta de conhecimento e de acreditar que de fato tem grande valor. Não é? Então a gente vai ver com base bíblica o quanto é importante a gente prestar atenção nessas orações. Vamos lá. Então, vamos começar com um livro que retrata da oração de Jesus, de que é preciso rezá-la insistentemente, sem parar dia e noite. E aqui se trata do livro Relatos de um Peregrino Russo. Esse peregrino, então, ele vai buscando se aprofundar nessa oração, e conforme ele vai se aprofundando, ele vai ensinando as pessoas que ele encontra. E aí ele chega a um determinado ponto que ele ensina uma moça a respeito dessa oração, né? E aí vai dizer assim nessa parte do livro: a moça me ouviu com atenção e fez simplesmente como eu tinha aconselhado. E acreditais, algum tempo depois ela me anunciou que já se tinha habituado à oração de Jesus e que sentia vontade de repetir essa oração sem parar. Se possível, quando rezava sentia uma sensação agradável e finalmente alegria, assim como o desejo de rezar mais. Rejubilei-me com isso e lhe aconselhei que continuasse rezando cada vez mais, invocando o nome de Jesus Cristo. Veja, né, quando a gente começa a rezar com insistência, sem parar, esse é um dos efeitos, a alegria, a fortaleza espiritual, né, talvez de forma mística, de forma que o intelecto humano não consegue compreender o que se passa, mas de uma forma tão simples fato de repetir uma oração, repetir como se aquela oração fosse penetrando no íntimo da alma, fazendo amolecer aquele coração, amolecer aquela alma, e a presença de Deus então se faz presente, né? Para que os mais humildes, né, se acheguem a Deus. Não precisa de muita coisa, como se a gente pudesse resumir assim, não é? Então vamos ver biblicamente falando de onde surge essa crítica, né? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 7, vai dizer assim: nas vossas orações não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força das palavras. Uma outra tradução da versão Jerusalém, que também é muito parecida com a versão protestante que eu peguei aqui, vai dizer assim, esse mesmo versículo: e orando não useis de vãs repetições como os gentios. E essa parte em que diz vãs repetições é utilizada para dizer que a gente não pode, então, né, rezar de forma repetida uma oração. Né? Tem essa crítica, tem essa acusação. Mas perceba que aqui fala bem claro nessa tradução, vãs repetições. Não quer dizer que todas as repetições são más, mas que existem vãs, de fato, se a pessoa tem um sentido, um propósito na sua alma que é diferente do propósito de agradar a Deus, de dar glória a Deus, de estar em intimidade com Deus, né? Ou que seja de um propósito mundano, um propósito passageiro, um propósito temporal aqui, é evidente que se torna um propósito vão. E aqui a gente considera, então, passa a entender essas vãs repetições, assim como vãs ações, vãs comportamentos, não é? E a própria passagem vai nos representar isso muito bem, vai dar sentido ao que Jesus está tentando explicar. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo. Quer dizer que naquela época e ainda nos dias de hoje tem pessoas que se colocam com um estado de piedade na frente de todo mundo, como se fossem portadores do conhecimento, portadores da relação com Deus, né? São as pessoas que têm grande intimidade com Deus, mas isso à vista dos outros, não é? Então, de fato, para aparecer.
ou buscando status, ou qualquer outra coisa. Então, o propósito que está escondido lá no coração daquela pessoa, Deus o sabe, Deus sabe o que causa. Por isso que ele vai dizer que não adianta multiplicar as palavras, mas quando a intenção do coração ela é desvirtuada, a intenção de estar na presença de Deus, né? O propósito é outro, é vão. E isso vai ser confirmado com outras passagens. Vejam bem, a gente não pode esquecer, simplesmente pegar um pedacinho na Escritura, tem uma interpretação divergente do que está querendo ser dito e esquecer o restante. Vamos ver como isso é confirmado com outras passagens da Bíblia. Lá em Mateus 7, versículos 7 e 8 vai dizer: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Todo aquele que pede recebe, todo quem busca acha, e a quem bate se abrirá. Aqui fica claro que é evidente que eu não vou bater somente uma vez. Será que eu vou lá e bato uma vez e pronto, deu? E achei. Como é que eu faço uma busca, uma procura, se não é de forma insistente, buscando repetidas vezes, né, a ação de procurar. Então, aqui está remetendo que é preciso um esforço repetitivo, um esforço além de uma simples ação. Tessalonicenses vai dizer: orai sem cessar, vem confirmar. Bom, preciso orar sem cessar. O que é orar sem cessar? É sem parar. É o dia inteiro, durante a noite, durante o trabalho, durante todas as minhas tarefas, eu estarei rezando, orando, de alguma forma orando, dando glória a Deus, elevando o nome do Senhor, né, buscando a sua presença. E como é que eu vou fazer isso? Será que eu tenho tantos argumentos assim para não conseguir repetir as minhas orações? Vai ser um tanto quanto impossível, não é? Eu fazer tanta oração, hora após hora, minuto após minuto, dia após dia, ano após ano, ficar sempre ter sempre um argumento, uma oração diferente, não é? Vamos ver lá então, de uma forma mais restrita, uma forma mais objetiva, como Jesus explicou que é necessário orar sem cessar de forma repetida, insistente. Ele vai dizer numa parábola, né, que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Lá em Lucas 18, né? E continua: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença, para dizer-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, lhe farei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz o juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Veja que Jesus está dizendo que é preciso rezar sem cessar a todo tempo, que Deus vai atender. Será que Deus não vai atender aqueles que estão clamando por Ele dia e noite? Olha, clamando da mesma forma que fazia a viúva, né? Toda vez ela vinha até o juiz que era ruim, né? O juiz que era mau, tinha uma má índole, um mau comportamento, mas mesmo assim, de tanto aquela mulher importuná-lo, né, insistir com a mesma petição, né, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário, faze-me justiça contra o meu adversário, de formas repetidas, inúmeras vezes, aquele juiz acabou por vencido e decidiu, né, então atender aquela mulher. Será que Deus não vai fazer isso com aqueles que estão clamando dia e noite, de forma repetida? Claro que vai. Mas aí está, qual é a intenção do coração daquela pessoa que está rezando? Se é uma intenção vã ou uma intenção íntegra, pura, íntegra na visão de Deus, não é? São Marcos vai continuar. Lá em São Marcos, né, Jesus vai continuar ensinando com o seu comportamento, com a sua forma de rezar. Ele também rezava de forma repetida e vai dizer, né, enquanto ele se encontrava lá no Horto das Oliveiras, ele vai rezar: Abba, Pai, suplicava ele, tudo é possível, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Aí depois de ele voltar aos seus discípulos, né, foi até os discípulos, voltou, né, exortou os discípulos à oração, à vigília,
Jesus volta ao lugar de oração, né? Afastou-se outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Será que o Pai que estava no céu não tinha escutado a primeira vez? Será que era necessário Jesus estar repetindo as mesmas palavras? Não é? Mas não, Jesus fez questão de rezar novamente. Será que eram vãs as palavras de Jesus? Evidente que não. O propósito do coração, a integridade do coração de Jesus, né, a sinceridade, estava ali presente, estava totalmente integrado a essas palavras. Não eram palavras jogadas ao vento. Não tinham propósito. Não é? Então, aqui é demonstrado claramente que Jesus rezava de forma repetitiva. Dependendo da oração, era uma oração repetida. Lá em Apocalipse vai confirmar, na visão que João teve, né, ele viu que existiam 4 animais, diante do trono, ao redor, 4 animais vivos, cheios de olhos na frente e atrás. Aí tal, passa, e vai dizer, esses animais tinham cada um 6 asas cobertas de olhos por dentro e por fora. Não cessavam de clamar dia e noite, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o dominador, o que é, o que era, o que há de voltar. Vejam, eles não cessavam de clamar dia e noite a mesma oração. E a cada vez que um daqueles animais rendiam glória, honra e ação de graças, aquele que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos inclinavam-se profundamente diante daquele que estava no trono e prostravam-se diante daquele que vive pelos séculos dos séculos. Não só a oração repetida se faz presente no céu, como também as ações repetidas inúmeras vezes, juntamente com as orações. Então veja que é totalmente válido, totalmente aplicável e nos é ensinado e demonstrado assim pela própria Bíblia. Se não fosse, estaria ali. Então, como é que se dá a oração verdadeira, não é? A verdadeira, seja ela repetida ou não? Jesus vai dizer numa outra passagem, Deus é Espírito e os seus adoradores devem adorá-lo em Espírito e verdade. Aqui está o verdadeiro propósito do verdadeiro relacionamento com Deus. Não é? Se não for em Espírito e em verdade, com entrega de coração da tua alma, se torna vã qualquer palavra, seja ela repetida ou não. Então, vamos meditar o rosário. Perceba, meditar o rosário. O rosário tem mistérios, não é um simples ato de você repetir as palavras de forma vã. Ainda que fosse repetir de forma vã, mas se teu coração naquelas palavras se rejubila e se entrega a Deus, ali está uma oração em espírito e em verdade, porque a tua alma está buscando a Deus da forma que você sabe, da forma mais simples possível. Mas o rosário, de fato, ele precisa ser meditado. E cada meditação, nas suas dezenas, nos seus mistérios, nos leva a entrar num estado espiritual de contemplação dos momentos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, no mistério da salvação, em todas as etapas da sua passagem por esse mundo. E isso somente vai descobrir quem de fato se colocar a meditar e a rezar, né? Se colocar a realizar esse tipo de oração. Vai completar lá, né? Santiago vai dizer, alguém entre vós está triste? Reze, está alegre? Cante, né? Outra analogia para dizer que é necessário, esteja com o estado espiritual que você estiver, é necessário se entregar em espírito e verdade à oração, ao júbilo, ao louvor, à ação de graças a Deus. Seja de forma repetida, seja de forma distinta, não é? Mas que seja em espírito e em verdade. E com certeza os frutos serão enormes. A gente poderá constatar com a nossa própria experiência de oração como essa alegria vai brotar na nossa alma, né? É impossível ficarmos batendo, pedindo a mesma coisa ao Senhor e Ele não atender. Pela insistência, pela dedicação, é uma prova de fé. Ou você se dedicaria um certo período de tempo, um longo período de tempo, fazendo algo que você de fato não acredita nem um pouco. Um pouco você está acreditando a exercer aquela petição, aquele tipo de oração. Então Deus vai olhar para isso e vai saber que de fato ali aquele coração está desejoso
estar confiando que existe um Deus que tudo pode, que tudo faz. Amém? Bom, espero ter ajudado, que essas breves reflexões, né, possam nos levar, todos nós, a nos aprimorarmos na relação com Deus, não é? A nos aprimorarmos com a relação com esse Senhor que tudo pode, que tudo faz. Não sei antes deixar uma breve reflexão final, né? Imagine que se uma pessoa ela peca uma só vez, ela tem aquele costume, se ela continuar praticando esse determinado pecado, esse pecado tende a se transformar num vício. Não é? Então, pela repetição do pecado, o mal entra na alma e se enraiza na alma. Logicamente, a gente consegue compreender isso ou não consegue? Consegue, não é? A oração também é assim. Quanto mais você rezar de forma repetitiva, mais o gosto pela oração, pela santidade vai enraizar-se dentro das nossas almas. E mais nós seremos beneficiados com isso. Não é? É lógico, tanto para o mal quanto para o bem. Amém? Deus abençoe. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.